Amém, glória a Deus. Vou convidar os irmãos. Primeiramente, boa noite, a paz do Senhor. Convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 2. Versículo 22. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, versículo 22. Quem encontrou, diga amém. Vamos estar nos colocando de pé para fazer essa leitura em reverência à palavra do Senhor. Quem puder, claro. Em Marcos 2:22 diz assim: E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Amém? Podeis sentar. Senhor nosso Deus, queremos apresentar a nossa vida diante do Teu altar. Aqui estamos nós. Fala conosco, Senhor, porque precisamos ouvir a Tua voz. Tenho certeza que a Tua presença já está nesse lugar e tem recebido os louvores, a adoração do Teu povo. Agora nós te pedimos, Senhor, precisamos ser fortalecidos através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, Jesus, cada vez que Ele ia responder uma pergunta, ou um comentário, Ele trazia um ensinamento. E não foi diferente aqui nessa passagem. Obrigado, irmão. Não foi diferente aqui, quando Jesus, respondendo a um questionamento, Ele traz essa afirmação. Inclusive, antes, Ele diz que não se costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. Mas eu quero destacar exatamente a parte que ele fala que não se coloca vinho novo em odres velhos. Isso nos chama atenção porque naquela época todos sabiam o que Jesus estava dizendo, fazia parte da cultura. Primeiro que eles transportavam, o recipiente pelo qual eles utilizavam para transportar bebidas, seja água, leite ou vinho, era o odre. E o odre era feito de pele de animais ou couro de animais. E eles faziam de uma forma com que virasse um recipiente. E aquilo ali servia para transportar ou para armazenar líquidos, inclusive o vinho. E todos sabiam que um vinho, ele deveria ser armazenado em um odre novo, porque o vinho, ele fermentava, e nisso que ele fermentava, ele dava uma pressão, e o odre novo, que é feito de couro, ele aguentava aquela pressão toda, porque à medida que dava a pressão, o couro ali novo,
tinha uma certa flexibilidade ou elasticidade. E aí aguentava toda aquela pressão que a fermentação trazia. Com o passar do tempo, esse couro do animal, o odre, ele perdia essa flexibilidade. E aí ele ficava o quê? Rígido. Se colocasse um vinho novo ali e desse a pressão, com certeza o couro não aguentaria e iria romper, estragando tanto a bebida quanto o recipiente. E Jesus traz essa metáfora a fim de explicar uma verdade. Então ele diz que não se coloca vinho novo em odres velhos. Ao contrário, os odres estragam-se. O vinho novo deve ser postos em odres novos. E isso nos traz um ensinamento para a nossa vida. Podemos pegar essa afirmação de Jesus e aplicar em nossa vida, na nossa vida prática, na nossa vida espiritual, porque precisamos ser como odre. A primeira vez que eu ouvi a explicação acerca dessa passagem e de como eles faziam naquela época, eu me lembro que foi no seminário. E eu gravei assim, de tal forma que eu não esqueci mais. Porque o odre, ele pode representar a nossa vida. Que à medida que o tempo passa, no início do culto eu falei sobre isso aqui. Que quando você chega aos 40 anos, é a idade que as pessoas dizem que você alcança uma certa experiência. Antigamente, eu já falei e vou repetir, antigamente, 40 anos era considerado uma pessoa o quê, gente? Uma pessoa velha. Hoje não. Hoje é quase o quê que eu falei aqui? Quase um adolescente. É brincadeira, irmão, mas quando você chega a essa idade, você já passou por algumas experiências, Você já vivenciou algumas situações, tanto positivas quanto negativas, e isso, de certa forma, pode ser bom, porque você usa essa experiência de forma que vai favorecer a sua caminhada, tanto no evangelho quanto na vida secular, ou pode ser também algo que venha trazer um certo entrave na sua vida. Experiências negativas e que criam conceitos engessados, conceitos ali, faz a pessoa ficar uma pessoa rígida. Os irmãos estão entendendo? A passagem, do odre, faz você se tornar uma pessoa ali que não tem uma certa flexibilidade, e isso acaba pode trazer alguns problemas. E eu quero falar de 3 situações básicas em nossa vida, que nós somos feitos de emoção, Nós somos pura emoção, Às vezes quando você está bem emocionalmente, você reage de forma positiva. Vem uma situação contrária, você emocionalmente você está preparado, e aí você olha para aquela situação, talvez uma situação difícil, e você age de forma positiva, e a sua condição emocional pode refletir e trazer resultados benéficos para a sua vida. Mas quando você está mal emocionalmente, isso pode também fazer com que o seu dia não seja muito bom. Uma coisa pequena pode te tirar do eixo, E você
reagir de forma negativa, tanto na resposta, alguém fala algo com você, você responde de forma áspera, e isso pode ser algo também negativo, né? Então, nós somos, a nossa estrutura emocional, ela conta muito, né? Os nossos conceitos e as nossas práticas, também atrelado à decisão. Então, eu quero abordar essas três áreas: prática, conceito e emoção, né? Eu quero começar pelo conceito, né? Com o passar do tempo, às vezes, nós chegamos à conclusão, e aí você olha para trás e fala assim: naquela situação eu estava errado. Hoje eu sei que eu tinha uma determinada opinião sobre um assunto e eu estava errado. Isso são conceitos. Quando você acha que você, por muito tempo, você teve um pensamento ou uma opinião sobre alguma coisa e você chega à conclusão de que você estava errado, né? E também o conceito também pode estar atrelado ao que? Essa parte do conceito nós podemos também pegar como experiência o seguinte: você tem uma determinada opinião sobre alguma coisa e ao final você chegar e você dar o braço a torcer e admitir o seu erro. Tem gente que bate o pé, né, e não dá o braço a torcer de que está errado, e tem aquele comportamento rígido, né? E isso é prejudicial para as nossas vidas. Precisamos ter a flexibilidade de mudar conceitos, de reconhecer os nossos erros. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou tentando passar. Mudar o pensamento. E isso traz coisas novas para a nossa vida. Eu acho que, é claro que não existe dificuldade para o nosso Deus, não é? Mas num pensamento humano, a maior dificuldade de Deus é mudar os nossos conceitos. É mudar às vezes a nossa mente. Temos experiência disso com o povo de Israel que saiu do Egito. Muitos dizem que eles saíram da condição de escravo, mas a escravidão não saiu de dentro deles, né? Deus estava conduzindo eles para uma terra, a terra da promessa, mas eles ainda estavam com saudades do Egito. Isso eram conceitos que foram criados dentro deles. E Deus, ali usando Moisés e enviando os espias para a terra prometida, e chegando na terra prometida, né? Acredito que os irmãos conhecem a passagem lá de Números capítulo 13, chegando lá diante da terra prometida, uma terra que verdadeiramente mana leite e mel, mas apenas 2 tiveram uma visão positiva sobre a terra da promessa. 2 vieram trazendo relatório positivo. Dos 12 espias que foram enviados para a terra prometida, 10 vieram trazendo um relatório negativo, apenas observaram as dificuldades. Irmãos, quando nós observamos a dificuldade, seja em qualquer área da nossa vida, se o nosso foco estiver nas dificuldades, nós encontraremos barreiras diversas em nossa vida. Quando o nosso foco não está na promessa, não está naquilo que Deus pode fazer, na promessa de Deus, nas experiências que nós já temos, porque o povo de Israel, mesmo vendo o mar se abrir na frente deles,
eles ainda atravessaram o deserto murmurando. Na primeira dificuldade que eles encontravam, eles já murmuravam, eles já sentiam saudades do Egito. Então, a maior dificuldade ali era mudar os conceitos daquele povo, ao ponto de Deus dizer: olha, esse povo não vai herdar a terra. Não irá herdar a terra. Apenas Josué e Calebe queria entrar na terra prometida. Então, às vezes temos visões distorcidas de Deus, das pessoas. Às vezes temos preconceitos contra pessoas ou situações que Deus deseja transformar. Então, conforme o versículo que eu li aqui no início, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? Precisamos ser moldáveis, ser transformado. Uma partezinha do odre que eu não expliquei aqui, não falei, é que o odre, ele poderia ser renovado. Ele chegava um determinado momento em que ele perdia a elasticidade, ele ficava rígido, o couro endurecido, mas ele poderia ser renovado, conforme a nossa irmã que louvou aqui, a necessidade de sermos renovados. Não é isso? A irmã ministrou aqui. O odre, ele poderia ser renovado à medida que ele era mergulhado no azeite. Ele passava por um processo onde eles mergulhavam o odre no azeite, eles viravam o odre ao contrário, pelo lado avesso, eles esfregavam, tiravam todo o resquício de vinhos antigos e passava para aquele processo, o azeite deixava ele novamente renovado, retornando àquela flexibilidade que ele tinha antes. E nós somos como odre. À medida que o tempo passa, ficamos rígidos, criamos conceitos, né? As nossas emoções ficam endurecidas, as nossas decisões ficam baseadas em conceitos pré-estabelecidos, as nossas decisões ficam baseadas no nosso emocional, que também está endurecido, mas isso não pode impedir o agir de Deus em nossa vida. Precisamos deixar Deus nos transformar, irmãos. E o azeite, ele simboliza o Espírito Santo de Deus, que nos transforma. Porque Deus deseja realizar coisas novas em nossa vida, novas experiências na presença dEle. E às vezes o que impede somos nós mesmos, os nossos conceitos, as nossas emoções, as experiências que passamos, que ao invés de utilizarmos essas experiências de forma que venha soar de forma positiva, nós ficamos ali engessados, endurecidos, o nosso emocional também comprometido, não é verdade? Tem coisa que vem para nos abalar, existem situações que vêm para nos abalar. O apóstolo Paulo, diante das perseguições, diante dos açoites, ele vira e fala: esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Às vezes nós lemos na igreja primitiva o que aqueles apóstolos passavam, o que eles enfrentavam: perseguições, prisões, açoites. Eu fico imaginando, irmão, o crente de hoje em dia. E nós encontramos crentes hoje em dia que acham que não podem passar por situações difíceis. Que acham que se passarem por situações difíceis é que Deus os abandonou. Não podem passar por privações financeiras.
porque Deus me abandonou. Não, Deus não, aquele que nos guarda, a Bíblia diz que Ele não cochila, Ele não dorme. Então podemos passar, irmãos, a própria palavra diz: se passarem pelas águas, eu estarei contigo. Se passarem pelo fogo, Ele não te queimará. Quantas perseguições, quantas coisas que a igreja primitiva enfrentou, que os apóstolos enfrentaram, que os profetas do passado experimentavam, e eles usavam essa experiência como combustível para prosseguir. Precisamos aprender com esses homens de Deus. Não podemos mudar a Bíblia, irmãos. Nós precisamos mudar a nossa compreensão da palavra, se estamos compreendendo de forma errada. As perseguições eram combustíveis para esses homens. Você está entendendo de que forma que Deus está nos falando que o odre precisa ser transformado, a igreja do Senhor precisa ser transformado na visão de que as situações vêm para nos aperfeiçoar, né? As situações vêm para nos aperfeiçoar cada vez mais. Então nós falamos de conceitos, emoções e práticas atrelado a decisões. Agora, não podemos ter resultados diferentes em nossa vida se fazemos sempre as mesmas coisas, né? Se mudamos a atitude, os resultados mudarão. Se tomamos iniciativas diferentes, o ambiente em nossa volta muda. Se começamos a orar mais intensamente, alguma coisa vai acontecer de diferente, pode ter certeza. Se fizermos algo de diferente, algo de novo, se você começar a estudar, irmão, a tua compreensão de mundo vai se abrir. Se você começar a ler um livro, além da Bíblia, né, a sua compreensão, a sua visão vai ficar mais ampla. Então, não podemos esperar resultados diferentes sempre fazendo as mesmas coisas, sempre tomando as mesmas decisões. Decisões diferentes trazem resultados diferentes. Então, eu acredito que é isso que Jesus, uma das coisas que Jesus estava dizendo: não se coloca vinho novo em odres velhos. O que Deus tinha para aquele povo lá no passado, a terra prometida estava à espera deles, mas eles não estavam preparados para receber. Eles não eram dignos de receber. Eu acredito que nós estamos nessa terra sendo aperfeiçoados para morar no céu, irmão. E nós vamos entrar no céu se estivermos de verdade dignos de receber aquilo que Deus tem preparado. É claro que não é através da nossa força, não é através dos nossos esforços. Precisamos nos aproximar de Deus a cada dia, porque o céu é dado a nós através da redenção, através da salvação que foi conquistada ali na cruz do Calvário. Mas a salvação, ela nos traz transformação. Amém, queridos? Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Não se põe vinho novo em odres velhos. Essa é uma noite, é uma oportunidade de meditarmos e decidirmos aquilo que precisa ser mudado em nossa vida, nos nossos conceitos, nas nossas emoções, as nossas atitudes, as nossas decisões. O que precisa ser mudado em nós?
Jesus mesmo afirmou: não se coloca vinho novo em odres velhos. Não se põe vinho novo em odres velhos. Talvez uma pequena mudança irá fazer toda a diferença em nossa vida. Uma pequena mudança de mentalidade, uma pequena mudança de atitude, né? Uma pequena mudança. E eu queria convidar você a nós orarmos nessa noite. Para terminar, vamos apresentar a nossa vida, o nosso emocional. Nós somos seres emocionais. Apresentar o nosso emocional, apresentar as nossas atitudes e os nossos conceitos e pedir para Deus sabedoria. Senhor, se tiver que se nós tivermos algum conceito que está errado, nos dê uma luz, Senhor, para mudarmos o nosso pensamento, mudarmos os nossos conceitos, mudar as nossas atitudes, as nossas decisões. Em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, que teu servo não possa ter atrapalhado aquilo que o Senhor quis transmitir para a tua igreja, Pai. Mas que o teu Espírito Santo possa falar agora melhor em cada coração. Nós apresentamos, Senhor, o nosso emocional em tuas mãos. Somos seres emocionais. As nossas reações, por vezes, são baseadas nas nossas emoções. Se estamos bem e saudáveis emocionalmente, isso irá refletir no nosso cotidiano, na nossa casa, na nossa família, no relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos. As nossas reações, Senhor, nos ajuda, ó Pai, nos dê a inteligência emocional, nos ajude. E também os nossos conceitos, às vezes batendo pé em determinada opinião ou comportamento, que por vezes estamos errados. Nos ajude a admitir os nossos erros, os nossos conceitos, os nossos preconceitos. Nos ajude, nos dê sabedoria. Venha descortinar aquilo que nós não estamos vendo, Senhor, que está errado em nossa vida. Em nome de Jesus, nos ajude a termos atitudes diferentes também, na Tua presença, para que possamos colher o que de novo o Senhor tem para nós. Uma vida espiritual saudável, sermos a nossa melhor versão como crentes, como servos do Senhor, sermos a nossa melhor versão como pai, como esposo, como filhos, como esposa, como representante do Senhor nessa terra, aonde nós trabalhamos, aonde nós convivemos. Que possamos ser pessoas saradas, Senhor, não adoecidas, porque nós sabemos que pessoas adoecidas adoecem outras pessoas, mas pessoas saradas e curadas e resolvidas também levam essa bênção adiante. Em nome de Jesus, nós apresentamos a nossa vida diante do Teu altar, diante desta palavra. Em nome de Jesus, amém.